13. Coloca o 11 para mim ver. Agora o 15. Procura, né? Não achei agora. Mas depois eu mostro para vocês. Há um equívoco sobre isso, irmãos. As pessoas acham que batismo com o Espírito Santo só ocorre com a evidência de línguas estranhas. Mas vamos para a gênese da palavra, vamos para a etimologia da palavra. Primeiro, o que é batismo? O batismo nas águas, ele é o símbolo do arrependimento, mas a palavra batismo, o que significa a palavra batismo? Repita comigo: estar totalmente submerso. Ou seja, batismo é estar totalmente submerso. Então o que acontece quando eu me batizo nas águas? Eu estou o quê? Submerso nas águas e volto. Então, repita comigo de novo: batismo é estar totalmente submerso. Eu pergunto para você: só está cheio ou totalmente submerso no Espírito Santo quem fala em línguas estranhas? Só está no corpo de Cristo quem fala em línguas estranhas? Só está em Deus quem fala línguas estranhas? Então eu posso dizer que um irmão que tem os frutos do Espírito na vida e que tem dons e que está trabalhando com os dons que Deus deu para ele, eu posso dizer que ele não é batizado com o Espírito Santo? Está cheio do Espírito não é somente falar em línguas. Isso é uma coisa equivocada. E pastor, como é que muita gente foi batizada com o Espírito Santo? Eu posso dizer para você que muitas das pessoas que supostamente dizem ter sido batizadas com o Espírito Santo nunca foram. O momento, foram contagiadas pelo momento. Outras sim foram, receberam o dom de línguas, que é diferente de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito me pega e me coloca dentro de Deus, ele me coloca no corpo de Deus, ele me coloca no coração de Deus. Eu pergunto para você aqui essa noite: quem está no coração de Deus? Quem está no corpo de Cristo, que é a igreja? Nós fomos batizados com o Espírito Santo em Cristo Jesus. Aleluia! Terceiro equívoco, ou quarto equívoco, perdão, é pensar que todos os crentes devem ter esse dom. Irmão, eu conheço muita gente frustrada na igreja. Conheço gente que inclusive saiu da igreja porque nunca recebeu o dom de línguas estranhas. A pessoa começa a colocar no coração um complexo de inferioridade. Ela começa a se sentir como se fosse do pequeno esclarão ou do baixo clero da igreja. Por que o irmão recebe só tem 2 dias de crente? Eu que tenho 10 anos de crente nunca recebi. Paulo tem uma expectativa que todos recebam, mas isso não quer dizer que todos irão receber. E se você não receber, isso não quer dizer que você é menos amado por Deus. Isso não quer dizer que Deus não vai te usar poderosamente nessa terra. Isso não quer dizer que Deus não tenha um apreço especial pela sua vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Agora aumentou demais, irmão. Quinto equívoco ou erro relacionado ao dom de línguas na igreja: falar todos ao mesmo tempo em culto público. Já falei sobre isso, não vou entrar no mérito. Sexto erro: falar em estado de êxtase. Conhece gente que entra num estado de êxtase que não sabe nem o que está fazendo? Gente que começa, eu já vi. Gente que começa a rodar dentro da igreja, eu já vi. A pessoa cair no púlpito e cortar a testa, no púlpito de vidro. O Espírito não leva uma pessoa a fazer isso. Eu já vi uma pessoa sair rodando no meio da igreja e batendo em todo mundo e derrubando inclusive gente idosa. O Espírito não faz isso. É um erro achar que o Espírito vai nos levar ao erro. O Espírito não faz isso. Sétima coisa, sétimo erro relacionado: falar em público sem que haja um intérprete. Quantas vezes você já ouviu eu falando em línguas estranhas no microfone da igreja? Eu tenho dom de línguas, mas quantas vezes você viu eu falando isso aqui no púlpito da igreja?
porque não há finalidade para isso. Ninguém vai compreender absolutamente nada. Quando eu quero falar, quando eu sinto de falar, eu tiro o microfone e falo aqui comigo e com Deus, porque é o meu espírito falando para com o Senhor, não é a minha boca falando para com a igreja. Diga para o seu vizinho: receba em nome de Jesus. 8 erros relacionados ao dom de falar em línguas é pensar que a oração em línguas é superior à oração no meu próprio idioma. É um erro, irmãos. Versículo 13 ao 15. Agora sim eu coloquei certo. Por isso que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, sim, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Amém? Vamos falar sobre algumas recomendações do apóstolo Paulo sobre o dom de variedade de língua. Quem quer entender, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o seu vizinho: vá se enchendo de Deus essa noite. Escute, querido. Primeira recomendação do apóstolo Paulo, versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em língua. Repita comigo: não proíba falar em línguas. O apóstolo Paulo deu o testemunho pessoal dele no versículo de número 18, coloca aí. Lê comigo, irmão. 1, 2, 3. Dou graças a Deus. Tem muita gente para pouca voz. 1, 2, 3. Dou graças a Deus que fala em línguas mais do que eu sou. Escute. É verdade que o dom de línguas tem sido muito mal ensinado, muito mal utilizado pelas igrejas? É verdade. Mas não é pelo fato que isso tem sido dessa forma que nós não devemos ensinar da maneira correta, e não é pelo simples fato de que usam de mal forma que Deus não possa revestir pessoas para que usem da forma correta. Escute, os coríntios abusavam da ceia do Senhor, mas a solução não foi deixar de celebrar a ceia. Foi mostrar qual era o papel elementar da ceia na igreja. A ideia não é excluir o dom de línguas da igreja. A ideia é apenas colocá-lo na posição correta para que Deus nos use da maneira como Ele deseja fazer. Então eu quero declarar em nome de Jesus isso, irmão. Vai haver um revestimento de Deus na vida da igreja. Eu não estou dizendo que isso acontecerá com todos, mas alguns pode acontecer na sua casa, pode acontecer lá no seu lugar de oração no trabalho, pode acontecer até mesmo dentro da igreja. Mas o Senhor que dá dons aos homens, Ele vai revestir de acordo com o seu propósito. E se alguém acredita que isso pode acontecer e que vai acontecer, adore a Deus. Aleluia! Segunda recomendação do apóstolo Paulo: no culto público, falar em línguas estranhas somente com a presença do intérprete. Agora vamos entender isso aqui para a gente não polarizar. Pastor, quer dizer então que no momento que eu estou ouvindo um louvor e a graça de Deus me encheu e eu senti no meu coração o desejo de falar em mistérios com Deus, eu não posso fazer? Não é isso. O que o texto está ensinando é que nós não podemos tomar o lugar do profeta, que é o que está pregando a palavra. Que nós não podemos chamar a atenção para nós. Por quê? Porque o falar em línguas é um diálogo que somente o meu espírito e Deus entende, porque nós estamos em mistérios juntos. O que o texto está querendo dizer é que quando eu sentir que Deus tem algo a falar para a igreja, me utilizando em língua dos anjos, em outras línguas, é que deve necessariamente haver um intérprete, para que esse intérprete consiga transmitir para a igreja aquilo que Deus está falando numa outra língua. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uma vez, irmão, eu
e o meu irmão Lucas, nós cantávamos em dupla, e nós fomos cantar numa igreja lá em Icó, numa igreja em Icó. E tinha um pastor muito famoso na época, de Cuiabá. Ele era um dos maiores pregadores do grande templo. Lá tem um grande templo da Assembleia de Deus para 25 mil pessoas sentadas. E muito interessante, no momento que ele estava pregando, ele estava contando o testemunho dele, e ele estava dizendo que uma vez ele estava no quintal dele, e Deus usou para ele uma galinha em línguas estranhas e um galo para interpretar. Ele disse que Deus usou uma galinha para ele, falando em línguas estranhas, e o galo interpretava. Eu fiquei imaginando a galinha. E o galo. E aí a igreja que estava ouvindo teve a reação de vocês aqui agora. Começou a rir. E sabe o que foi que ele falou? Irmão, se Deus usou até o teu parente para falar com Balaão, por que não pode ter usado uma galinha e um galo para falar para ele? Ele chamou todo mundo de jumento. Mas jumentos seriam as pessoas se acreditassem numa balela dessa. Sabe por quê? Porque Deus tem pessoas para usar para você. Deus tem a palavra para usar para você. Deus tem um canal direto que é a oração para Ele falar com você. Escute! Existem pessoas que supervalorizam quando outras pessoas têm uma revelação de Deus para falar para elas. E eu seria mentiroso se eu dissesse para você que isso não é bom. Quando Deus usa alguém para falar algo revelado da sua vida, é maravilhoso. Mas sabe quando é que Deus vai precisar usar alguém para falar com você? Quando Ele já tentou falar de todo jeito e você não entendeu. Falar direto com você é o plano A. Usar um profeta para falar com você é o plano B. E eu quero dizer essa noite que Deus está abrindo o teu coração, a tua mente e os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor e entender aquilo que Ele está falando hoje nesse lugar para o seu povo. Aleluia! Escute, a igreja de Corinto não tinha ordem no culto, falavam todos ao mesmo tempo. E aí lembra daquele textinho que nós lemos, que eu não estava nem olhando e nem quis olhar para as mulheres, quando Paulo disse que as mulheres devem estar caladas no culto? E aí eu tenho certeza que algum irmão que estava lendo a Bíblia deve ter olhado para mim assim. Era exatamente por causa disso, irmão. Sabe por quê? As mulheres da igreja de Corinto, elas tinham a prerrogativa de orar e de profetizar também. Elas oravam e pregavam. Só que o que estava acontecendo? Elas estavam tomando conta do culto e muitas delas estavam conversando na hora do culto. Hoje, ninguém conversa com o vizinho, conversa no WhatsApp. Olha Deus falando essa noite. Fica um do lado, outro do outro no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, na hora do culto, e Deus falando, e você perdendo o que Deus está falando, conversando com outras pessoas na hora do culto, e Deus falando, e você não entendendo o que Ele está falando. Deus usando a palavra para te abençoar, para liberar o destino que Ele tem preparado para você, e você perdendo tempo com outro que está no culto. Dê uma cutucada no seu vizinho e diga assim: ouça o que Deus está falando hoje. Ouça o que Deus está falando hoje nesse lugar. Aleluia. Escute, mas no culto da igreja de Corinto as pessoas não entendiam, porque todo mundo falava em mistério. Eu não sei se vocês sabem, irmão, tem uma irmã que inclusive ela congregou comigo. Eu não vou dizer o nome dela por uma questão ética, mas ela congregou comigo. Mas ela gravou um hino aí muito famoso. E o tema do hino dela era Ripa lá Bassuri onde errar. E a música era assim, ó, Ripa plá plá plá. Ripa lá Bassuri onde errar. Era o nome da música. A música era assim, lembra, pastor?
está blasfemando contra o Espírito Santo, falando, quem disse que isso aqui é a língua dos anjos, irmão? Quem disse que a língua que ela estava falando era a língua dos anjos? Era a língua em mistérios com Deus. Vamos voltar. Eita, que negócio hoje está falando. Meu Deus, sai da igreja não. Todos falavam ao mesmo tempo, as pessoas não entendiam absolutamente nada e por isso não eram edificadas. E aí quando eu fui olhar para a palavra língua estranha, no grego é glossolalia. Glossolalia ou glossolalia, que é uma ideia de que o meu espírito fala com Deus numa língua que Ele conhece. E quando eu parei para pensar a respeito disso, eu pensei que podem acontecer 3 coisas dentro da igreja quando alguém está falando em línguas. E eu não quero que ninguém se ofenda, mas isso aqui é real. Primeiro, é o dom do Espírito. É o dom do Espírito. É o Espírito do humano falando com o Espírito de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, é uma estática, é uma êxtase. É a minha psique humana. Quando eu era adolescente, tinha os congressos, eu até falei isso aqui há 2 quintas-feiras atrás. Tinha os congressos de adolescente e a ênfase era o quê? Fogo. Tudo era fogo. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Era só fogo. Fogo, 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 fogo. E ainda tinha os pregadores que chegavam aqui: olha, irmão, se tu é crente bombeiro, hoje Deus vai te pegar. O crente bombeiro é o que apagava o fogo dos outros. Era assim, mais ou menos. E quando terminava a pregação, o irmão chamava todo mundo para frente: começa agora da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. E você vai glória, glória, glória. E tinha uma hora que a língua enrolava e você não sabia se era Deus ou se era você. E aí, eu me lembro uma vez que eu vi um irmão colocando a mão na cabeça do outro e dizendo assim: ó, fala em língua, fala em língua, fala em língua, fala em língua. A língua que vier na tua cabeça para falar, fala. Como assim? Não é o Espírito que dá, não é o Espírito que ensina, não é o Espírito que conduz. Então, se isso acontece, em muitos casos, pode ser muito bem a minha psique humana. Pode ser eu mesmo, achando que estou no Espírito, mas na realidade estou em transe, estou em êxtase, estou feliz, estou alegre. Mas uma terceira coisa, a mais perigosa, pode ser Satanás também. É isso, pastor. Uma vez me levaram para o Monte da Sabiaguaba, irmão. E lá no Monte da Sabiaguaba, o irmão olhou para mim e disse assim: olha ali, ó, que coisa linda. Os irmãos estavam todos rodando e sapateando. E eu não tenho nada contra isso, irmão. Não tenho nada contra isso, certo? Os irmãos sapateando e rodando e entrando no mistério. Só que eu olhei para uma mulher e eu olhei para ela e disse assim: ó, aquilo ali é demônio. E a mulher estava falando em língua e puxava os cabelos e queria arrancar as roupas. Eu disse: aquilo ali é demônio. O irmão olhou para mim assim: que é isso, varão? Você está blasfemando contra o Espírito Santo? Eu disse: vamos ver. Eu te repreendo em nome de Jesus. O que foi que aconteceu? A pessoa caiu endemoniada no chão. Então pode ser dom. E eu declaro que o dom vai descer, porque o dom é real. Ele continua valendo para os nossos dias. Pode ser coisa da sua cabeça também. Mas o pior de tudo, pode ser demônio. Alguém aqui já foi num terreiro de macumba? Já foi? As línguas que eles falam lá não são muito semelhantes com as que se falam no nosso meio? São ou não são? Pastor, então você está comparando? Eu disse: não. Satanás imita. Satanás imita. Ele imita para quê? Para confundir a mente das pessoas. Mas eu quero declarar em nome de Jesus: Satanás daquela porta para fora, porque aqui dentro quem comanda é o Espírito de Deus. Ele comanda a nossa vida, Ele comanda a nossa conduta, Ele comanda o nosso ministério, Ele comanda a nossa casa. Se alguém concorda comigo, me ajude a adorar a Deus nesse lugar. Escute,
Terceira recomendação do apóstolo. 9h15. Vocês perceberam? Bora-se embora? Termina? Tem certeza? Terceira recomendação do apóstolo Paulo para nós, está no versículo 2, versículo 4 e versículo 28. Aleluia. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala em mistérios. Versículo de número 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Sabe qual é a recomendação do apóstolo Paulo? É que falar em línguas, em particular com Deus, tem um valor muito poderoso. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Eu não conto as vezes que eu já entrei em mistérios com Deus na minha casa, no meu quarto, que a minha esposa ouviu na cozinha e eu pelejava com Deus, e eu batalhava com Deus, e eu falava com Deus. Eu não conto quantas vezes em mistérios com Deus o Senhor me revestiu de forma poderosa para que Ele me capacitasse para algo sobrenatural. Eu não conto quantas vezes até o dia de hoje eu entro dentro do meu quarto e as únicas palavras que saem da minha boca são palavras em mistérios com Deus. Deus toma o quarto e é uma coisa poderosa, extraordinária e sobrenatural. Falar em línguas com Deus no seu quarto da oração, no seu momento particular, tem um valor poderoso e sobrenatural apenas para quem conhece o que eu estou falando aqui agora. Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre o dom de profecia, rapidinho, para a gente finalizar. Não acredite em mim, porque não é verdade, não estou finalizando. É verdade, estou finalizando. O que é dom de profecia? O dom de profecia está muito confundido com assim te digo eu, e não mais como assim te diz o Senhor. Dom de profecia não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, tem a ver com o que o Senhor está falando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas a gente precisa fazer uma distinção do profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento, com o dom que Deus deixou para a igreja hoje. Existem profetas nesse tempo ou o dom da profecia? Existe o dom da profecia. Os profetas não existem mais. Acabou em João Batista. O profeta era aquele que teve a inspiração divina de Deus para escrever o cânon. É aquele que recebeu a revelação da palavra para escrevê-la. Existe o dom da profecia, que Deus distribuiu para a igreja, que faz parte dos 5 ministérios para que haja edificação do corpo de Cristo. Escute, isso quer dizer que qualquer um de nós hoje podemos ser profetas no sentido remido da palavra, porque sobre todos nós está a prerrogativa de profetizar. Diga para o seu vizinho, você vai sair daqui hoje profetizando para a glória de Deus. Não, irmão, pode ser melhor. Diga para quem está do seu lado, você vai sair daqui hoje profetizando para a glória de Deus. Escute, o dom de profecia não está ligado a nenhum cargo e nenhuma posição eclesiástica. Todo crente pode e deve profetizar. Profecia, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Saiba, diga para o vizinho, profetize. Porque profetizar é pregar a palavra de Deus, é pregar o evangelho. Escute, para a gente finalizar, o dom de profecia é segundo a proporção da fé que Deus deu. Esta fé é o conteúdo das Escrituras. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. O dom de profecia precisa estar subordinado à autoridade apostólica. Versículo 37, coloca para a gente. Prometo que eu estou finalizando, irmão, não só de ficar passando o horário. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos
do Senhor. Diga para o seu vizinho: se você prega a palavra, você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Está entendendo? Camarada sai por aí abrindo igreja, está debaixo da autoridade espiritual de quem? Sai por aí abrindo ministério, está debaixo da autoridade espiritual de quem? Sai por aí pregando nas praças sem ter pastor, está debaixo da autoridade espiritual de quem? Todo aquele que prega precisa estar debaixo da autoridade da palavra e de um líder espiritual. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos ver aqui alguns erros quanto ao exercício da pregação ou de profetizar. Primeiro, o dom de profecia, ele deve ser contraído de uma forma que as pessoas entendam. Amém? Se eu começasse a pregar em inglês aqui, irmão, você entendeu o quê? Se eu pregasse em francês, nada. Da mesma forma é o dom de línguas, ninguém entende nada, só quem entende é quem está falando com o Senhor. Segundo, o dom de profecia nunca é dado na primeira pessoa, e sim na terceira pessoa. O pregador não deve falar, meu servo, ele deve falar, assim diz o Senhor. Outra coisa, o dom de profecia não está acima do julgamento da igreja. Isso quer dizer o quê? Que enquanto eu estou falando, você pode estar julgando o que eu estou falando. Não pode apenas como deve. Será que o que o pastor está falando é verdade? Vou olhar aqui na palavra, vou ver aqui. Será que isso aí é verdade ou é na cabeça dele? Lembra do que Paulo sauda os bereanos? Que era aquela igreja que ele pregava e todo mundo ficava aqui, ó, na palavra. E a Bíblia diz que eles eram excelentes porque eles comparavam as escrituras, tudo que Paulo falava. Então a pregação não está acima do juízo da igreja. A igreja pode e deve analisar se o que está sendo pregado é bíblico, é coerente, está edificando. Estou terminando, irmão, prometo. Então o dom de profecia pode ser provado. Ó, outra coisa, o dom da pregação. A pregação está glorificando a Deus ou está glorificando o homem? A pregação está dizendo que você vai sair, como é, rapaz? Aquele que quem não te ajudou na prova vai te ver na bênção e vai se arrepender. Está glorificando ao homem, não está glorificando a Deus. Diga para o vizinho: a pregação tem que glorificar a Deus. Outra coisa, a pregação está de acordo com a palavra. Outra coisa, a pregação está edificando a igreja. Outra coisa, quem está pregando está se submetendo ao juízo dos outros ou está dizendo: se tu se levantar contra mim, Deus vai te matar? Nunca ouviu isso de ninguém? Olha, irmão, quem se levantou contra mim já está debaixo dos 7 palmos de terra. Engraçado, se levantaram contra Jesus, Jesus só disse: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Tem gente que é melhor do que Jesus, né? Jesus morreu, a pessoa não pode. Bom, hashtag fica a dica. Outra coisa, o profeta deve estar sob o controle de si mesmo. Porque o Espírito está sujeito ao profeta. O profeta que está pregando, que está falando, sucede 100% do que está dizendo? Vamos ver um pouquinho sobre o propósito do dom de profecia. O propósito é falar aos homens para a edificação da igreja. O propósito é edificar o corpo de Cristo, é exortar, é trazer palavras de encorajamento, é trazer consolação, é acalmar a tempestade do coração das pessoas, é acalmar o medo, acalmar a ansiedade e dar refrigério para a alma. Fique de pé em nome de Jesus, que eu já sei que você está impaciente. Pode deixar ligado. Sabe o que o dom da profecia faz, irmão, da palavra de Deus? Ela convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Escute. Todo o interior do homem é sondado pela palavra de Deus. E quando ele é sondado, ele é exposto para ser corrigido. Aquilo que se escondia no coração se vê reprovado e julgado. E Deus, por intermédio da sua palavra, começa a agir de forma poderosa na igreja. Quem aqui compreendeu essa palavra? Eu estava ansioso por esses capítulos. Sabe por quê? Porque quem
conhecimento é poder. E eu quero declarar em nome de Jesus: Satanás não vai te enganar. Eu quero declarar em nome de Jesus que os dons espirituais, eles vão descer sobre a sua vida. Agora, todos eles, não apenas para uma pessoa, mas para a igreja toda, para que haja a edificação do corpo de Cristo. Sabe por que nós precisamos dos dons? Porque os dons nos habilitam para cumprir o chamado de Deus, para edificar a igreja. Eu tenho visto durante esses 10 anos de ministério e 29 anos de caminhada com o Senhor, quantas pessoas frustradas, quantas pessoas machucadas dentro da igreja, em nome de outras que supostamente têm um dom espiritual. O dom não me faz maior e nem melhor do que ninguém. O dom apenas me habilita para que junto com você e com Cristo nós possamos cumprir a nossa missão. Escute, você é muito maior do que o que você acha que é nessa terra. Sabe por quê? Porque você é um embaixador de Cristo. Você tem uma procuração legal assinada pelo sangue de Jesus, que instituiu para você poderes para cuidar dos interesses do céu nessa terra estranha. E todas as vezes que Deus quer fazer algo grande por intermédio de um povo, primeiramente Ele chama para Ele, primeiramente Ele trabalha nele, depois Ele entrega dons para que nós possamos ir e proclamar aquilo que Deus está fazendo. E eu quero declarar essa noite que eu sinto Deus aqui, que nesse exato momento o Espírito de Deus está concedendo dons a pessoas aqui, e isso está acontecendo agora. Não é sensacionalismo, não é movimento, é avivamento que é produzido pela palavra de Deus. E é possível que alguém esteja aqui no nosso meio e que recebeu dons de Deus, mas talvez por acontecimentos na sua vida, você é um vaso que foi emborcado e você deixou de lado toda a capacitação que Deus te deu para uma tarefa. Mas eu estou dizendo para você essa noite que assim como houve esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas ela voltou a brotar, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor.